Olá pessoal, hoje a gente trouxe mais um tema polêmico aqui para o canal. A gente vai falar sobre o jejum intermitente. A gente vai falar sobre o jejum intermitente, então, hoje aqui no canal, e a gente vai falar sobre os protocolos que existem, os estudos que falam sobre os efeitos benéficos do jejum intermitente, para quem ele traz mais benefícios e para quem não é indicado fazer jejum intermitente. Então, antes da gente falar sobre o jejum intermitente, é importante que a gente fale que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional. Então, ela pode servir para potencializar algum efeito metabólico que eu possa estar desenvolvendo a partir de, por exemplo, uma alimentação mais saudável. Então, ela é uma estratégia para otimizar saúde, de maneira geral. Quando a gente vai atrás do jejum intermitente, efetivamente, na verdade, a gente já faz um jejum, que é o nosso jejum noturno. Então, nós, humanos, somos animais diurnos. Então, a gente dorme à noite e nesse momento que a gente dorme, a gente fica em jejum. Então, esse tempo de jejum noturno pode variar de pessoa para pessoa. Mas normalmente a gente faz um tempo aí de jejum médio, umas 8 horas, né, por dia. Então, considerando isso, existem protocolos de jejum intermitente. Existe um artigo muito interessante que foi publicado na New England, que é uma revista de alto impacto na medicina, que falou sobre esses protocolos e os estudos que demonstram os efeitos benéficos que cada protocolo pode trazer, pensando num ponto de vista de saúde em geral, principalmente doenças metabólicas. Então, parece que dentro desses protocolos, o protocolo que tem um melhor efeito para a saúde é o protocolo 16/8, em que eu fico 16 horas em jejum e 8 horas na janela de alimentação. Então seria mais ou menos como se eu jantasse às 8 da noite e fosse só almoçar no outro dia. Esse protocolo, quando eu faço 2 vezes na semana e o resto do dia eu acabo consumindo uma quantidade menor de calorias do que eu consumiria se eu não tivesse em jejum, parece que traz muitos benefícios para a saúde do ponto de vista em geral, principalmente alterações metabólicas, como, por exemplo, diminuição de risco cardiovascular, diminuição da glicemia, e também parece que um dos efeitos do jejum a longo prazo tem a capacidade de aumentar a expressão de mitocôndrias, aquelas organelas que estão relacionadas com longevidade e também aumento da oxidação de gorduras. Então, se a gente considerar que esse protocolo 16/8, 2 vezes na semana, pode funcionar para um certo grupo de pessoas, a gente não pode desconsiderar que, como eu falei no início do vídeo, o jejum intermitente é uma estratégia. Então, ele não pode, de cara, ser incluído na rotina de uma pessoa que tem uma alimentação pobre em nutrientes, rica em alimentos processados e ultraprocessados, pobre em alimentos nutritivos. Eu preciso primeiro arrumar a casa dessa pessoa. Eu preciso primeiro melhorar as escolhas alimentares dela. Eu preciso que ela coma mais nutrientes. Eu preciso que ela coma mais vegetais, que ela coma mais frutas, que ela diminua a ingestão de alimentos ultraprocessados e alimentos industrializados. Por quê? Pensem que o nosso corpo, quando eu faço um jejum intermitente numa casa bagunçada dessa, o meu corpo pode imaginar que aqui fora tá faltando comida. O que ele vai fazer? Processos invertidos dos benéficos que eu tenho com um jejum. Então eu posso aí diminuir metabolismo, eu posso ter crises de compulsão alimentar, principalmente se essa pessoa não está bem nutrida do ponto de vista de vitaminas e minerais. Então, para quem é o jejum intermitente? O jejum intermitente é para aquela pessoa que tem uma alimentação saudável, faz boas escolhas alimentares e quer otimizar a sua saúde. Então, essa pessoa pode fazer jejum intermitente. E aí, se ela se adaptar ao jejum intermitente, porque sim, existe uma adaptação. Eu preciso primeiro fazer 12 horas de jejum, depois eu vou aumentar para 14 horas de jejum, para que aí eu chegue nesse ponto de 16 horas em jejum. E aí o meu corpo também vai conseguir criar essas vias metabólicas alternativas para que eu consiga otimizar a minha saúde. Então, essas pessoas que já têm uma alimentação saudável, que já fazem boas escolhas, fazem exercício, por exemplo, e querem otimizar a saúde, elas podem incluir o jejum intermitente. Mas, para pessoas
que não têm uma alimentação saudável e ainda estão nesse processo de melhorar as escolhas alimentares e querem emagrecer, não é recomendado fazer jejum intermitente. Para aquelas pessoas que têm transtorno alimentar, ou compulsão, ou bulimia, ou qualquer outro transtorno alimentar, também não é indicado fazer o jejum intermitente. E para pessoas que não se adaptam, também não é indicado fazer jejum intermitente, porque sim, existem perfis genéticos que respondem melhor ao jejum intermitente. E se você tiver acesso, obviamente, a um exame genético e quiser avaliar se o seu perfil vai ser um perfil mais interessante para responder ao jejum intermitente, fique à vontade. Mas se você não tem acesso aos exames genéticos, você pode testar e ver como o seu corpo se comporta. Então, você pode fazer o jejum intermitente e avaliar como você fica em termos de concentração, desempenho, disposição e fome também, porque sim, parece que a médio prazo o jejum intermitente auxilia nos controles de saciedade e fome. Então, para algumas pessoas ele é interessante também do ponto de vista de aumentar os hormônios da saciedade, facilitando com que ele, por exemplo, perca peso de uma forma mais saudável. É interessante também para eu diminuir o meu comportamento não saudável ao alimento, porque muitas vezes o jejum intermitente, principalmente para pessoas que são beliscadoras, ele acaba melhorando muito esse perfil e facilitando a perda de peso. Mas, de novo, ele é uma estratégia. Eu só posso usar o jejum intermitente depois que eu arrumei a minha casa, que eu incluí mais alimentos nutritivos e diminuí alimentos que são mais tóxicos. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem um like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho que toda semana tem vídeo aqui.